O programa que começa agora se dedica a ouvir histórias humanas. Nesse mergulho pelos caminhos onde aprendemos, você vai conhecer a vida de um ator que perdeu a mãe cedo, lutou para conhecer o pai biológico, saiu da favela, venceu a barreira dos preconceitos e faz sucesso nas telinhas, no teatro e na vida. Então prepare-se, está no ar o Educação. Eu vou conversar com ele, que já fez 6 novelas, mais de 10 peças de teatro e 6 filmes, entre eles Cidade de Deus. Seja bem-vindo, Renan Monteiro, é um prazer entrevistar você. Renan, vamos começar assim, pela tua educação lá no início. Você foi criado no Vidigal. Que experiências, que memórias mais fortes você traz desse momento da tua vida? Oi, Dani. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui participando do programa Educação, né? Falar de educação e cultura, uma coisa tão importante nesse país que a gente vive, chamado Brasil. Então, eu queria agradecer o privilégio de estar aqui podendo contar um pouco mais da minha história e contribuindo, né, para o pessoal que assiste o programa. Então, desde já, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a gente. Então, eu tive uma infância na comunidade do Vidigal. A minha mãe, uma nordestina, que veio cedo para o Rio de Janeiro, sem muito estudo, né, naquela expectativa de ter um futuro melhor, isso na década de 70, aproximadamente. E o Vidigal, nesse período, houve uma tentativa de remoção daqueles moradores do Vidigal, né, de uma forma arbitrária e ilegal, dizendo que os moradores ganhariam, né, um apartamento de alvenaria na Zona Oeste, muito longe da Zona Sul, porque aquela bom área a era gente pontuar que o considerada... Vidigal é na Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso. O Vidigal é uma comunidade que fica entre São Conrado e Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, esses moradores, né, eram convidados, entre aspas, né, a deixar os seus barracos ali, né, aquele espaço do qual foi lutado, né, para se ter ali uma vida digna. Em troca, iriam para a Zona Oeste, para uma outra comunidade, uma comunidade lá em Santa Cruz, que agora me falha o nome. E aí ela fez parte de todo esse movimento daqueles moradores, né, que não aceitaram, enfim, alguns aceitaram, outros não. Então, ela cresceu no meio dessa luta, dessa resistência, né? E aí eu nasci no final dos anos 80, tive uma infância bem sofrida, né, bem difícil, e sempre levando a sério os estudos, já que a minha mãe não teve, ela pelo menos cobrou isso dos filhos, né, que todos tivessem um estudo. Então, minha formação foi toda em colégio público, e entrei muito cedo para o Nós do Morro, que é um grupo de teatro que fica na comunidade do Vidigal, da qual só fortaleceu... Só para a gente entender, Renan, você está se referindo à sua mãe biológica ou você está se referindo à sua mãe adotiva? Não, minha mãe biológica. A mãe adotiva, ela Sua mãe chega um pouco biológica. depois. Minha mãe biológica. Você E aí, perdeu a sua quando eu mãe entro... biológica com quantos anos? Minha mãe biológica faleceu, eu tinha 19 anos. Ainda morava no Vidigal. E aí o Nós do Morro só reforçou, né, essa questão de que tinha que realmente estudar, ainda mais que eu estava ali ingressando na carreira artística, tentando ser ator. Então, como é importante estudar, né, o hábito da leitura, enfim, entender o mundo, né, como uma coisa mais complexa, sem esse romantismo que é passado para a gente quando criança, né, tendo noção Sim. de onde eu morava, de onde eu vim, onde eu queria chegar e tal. E aí eu sempre levei muito a sério os estudos, mas sempre com muita dificuldade, né? Porque imagina, você morar numa comunidade, você lida com a violência todos os dias, né? Então tinha que praticamente pisar em cima ali da miséria, né, daquela violência e ir para o colégio. Então foi mais ou menos assim a minha infância: estudar teatro, Essa casa. questão, quando você fala da sua mãe que não estudou e queria muito que você estudasse, você está se referindo à sua mãe biológica que você perdeu cedo ou à sua mãe adotiva? Minha mãe biológica, que eu perdi cedo, que É a veio sua do mãe Nordeste, biológica. né, e não teve muito estudo. Inclusive, a minha mãe biológica, ela faz parte de uma geração de mães de comunidade que, se você pegar essas mães que hoje estão aí com aproximadamente 60, 70 anos,
muitas não tiveram a oportunidade de estudar, né? Porque se hoje em dia é difícil, imagine naquela época, né? E para Então, uma mulher assim, nordestina, né, que vem criando os morar filhos numa sozinha, sem favela. marido, exatamente. Uhum. E você falou, passar por cima da miséria, passar por cima disso tudo para conseguir chegar lá, para conseguir estudar. De onde saía essa força desse menino tão jovem, que precisava encarar já tantas coisas que muitos adultos nunca vão encarar? Olha, eu sempre fui muito determinado, assim, desde pequeno, né? Tem pessoas na vida que se vitimizam diante de um problema e tem outras que encaram, falam, cara, é isso que eu tenho, então, né, vamos encarar. Eu me inspiro muito nos meus ídolos, né? Eu me lembro de Elza Soares, no programa do Ari Barroso, que ela, com fome, né, cheia de filhos e tentando ali naquele programa de auditório, e ela não tinha roupa, se veste com umas coisas que ela recorta de casa. O Ari Barroso diz, nossa, que figura, né, diferente, de onde você vem? E ela disse, do planeta Fome. Então, assim, quando você tem fome, você tem sonho e tem garra de vencer na vida, você passa por cima de tudo, né? Porque, assim, era muito difícil, às vezes, ter comida em casa. Então, muitas das vezes, não só eu, como muitos meninos da minha geração, iam para o colégio para poder merendar, né? Então, a verdade Sim. era essa. Não tinha sapato, então, e muitas das vezes ia para a escola de chinelo, não tinha mochila, né? Então, quando eu digo enfrentar a miséria, é mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo, os mesmos jovens da minha geração que não tiveram essa mesma sorte, vamos dizer assim, né? Porque a vida é um enigma, muitos deles, né, acabaram se expondo para a criminalidade, perderam suas vidas muito cedo, né? Então, assim, eu tive a sorte, né, e a luz de seguir no caminho da arte e a arte transformou a minha vida, né? Me deu uma outra possibilidade de viver. Se muitos daqueles amigos que eu perdi, né, que foram para o caminho mais vulnerável, né, tivessem, sei lá, mais força, né, tivesse levado a sério o estudo ou procurado participar de um projeto social, seja cultural ou para o lado do esporte, com certeza a vida teria sido transformada também. Onde o governo não chega, são esses projetos que fazem a diferença. Exatamente. E você acha assim, porque a gente tem modelos quando a gente é novo. Na verdade, a gente tem modelos a vida inteira, mas quando a gente é novo, esses modelos são mais fortes. Você acha que modelo, de onde vem essa inspiração, dessa força desse menino que falou, não, eu não vou para esse caminho, eu vou por este caminho. Quem foi o teu modelo, assim, que você se inspirou a ter essa força interior? Olha, essa pergunta ela é muito importante. Assim, eu me inspirava muito assim na minha mãe, embora a gente tenha convivido pouco, né? Porque com 15 anos eu comecei a morar sozinho e aí 4 anos depois ela veio a falecer. Então eu me inspirava muito nela, nas vontades que ela tinha e não conseguia realizar, como por exemplo naquela época, né? Não tinha ainda esse avanço tecnológico, a internet era uma coisa assim muito difícil, né? Era muito mais o pessoal de classe média alta que tinha acesso. Era muito difícil uma pessoa ter computador na favela, né? Então, a minha mãe se comunicava, a minha mãe biológica, com os parentes através de cartas. Então, eu lembro disso assim, com muita clareza. Dela sentada, né? Ouvindo, né? A gente lendo para ela, né? Fulano está com saudades. Então, assim, aquela vontade dela de ter aquele contato com o papel, sabe? De ler, a vontade de ter, de repente, uma casa melhor, de poder voltar para a cidade natal, isso foi me inspirando de, cara, vou batalhar para dar isso para minha mãe um dia, né? Você Infelizmente, escrevia as cartas para ela? escrevia as cartas e lia, né, também. Então, assim, toda Nossa. essa vontade que ela tinha de vida, meio que foi me inspirando, né, de, cara, vou fazer por ela então, sabe? Vou estudar para ler para ela, para escrever para ela, vou trabalhar para dar uma casa bacana Coisa para ela, linda. sabe? Então, isso foi me dando cada vez mais forças. Inclusive, quando eu entrei para o teatro, eu lembro que eu falei assim, pô, mãe, vou fazer teatro. O pessoal lá, e o Nós do Morro naquela época não era muito conhecido, né? Era um grupo de teatro de comunidade. E ela falou, meu filho, é isso que você quer? Então tá bom. Então vai, né? Tipo, boa sorte. Aquela coisa meio simples, né? Sem entender muito, porque a minha mãe biológica faleceu, nunca tinha ido a um teatro ver uma peça. Não, depois foi. A minha primeira peça profissional ela conseguiu assistir, mas assim,
antes de eu entrar para o teatro, ela não tinha esse comportamento, sabe, de ir a um teatro, de ir a um show. Era uma coisa muito... Distante. Exatamente. Era uma realidade muito distante. Você disse que saiu de casa com 15 anos. Por quê, Renan? Porque a minha mãe, ela foi embora do Vidigal, ali na minha adolescência, porque o Vidigal, ali no período de 2000 a 2005, 2007, teve um momento muito violento de guerra, né, de facção e tal, então ficava tudo muito exposto, e aí ela resolveu ir embora do Vidigal porque não queria mais ficar naquele lugar, né, e tal, com medo, obviamente, porque é até meio louco falar de tudo isso, né? Porque as coisas não mudam. A gente teve aí agora essa chacina horrível, deprimente, triste no Jacarezinho, né? Então, assim, isso acontece sempre, né? Graças a Deus a gente tem a mídia hoje, tem esse poder, né, da internet, da televisão, que as pessoas ficam sabendo, mas antigamente era muito difícil de saber que isso acontecia. Então ela não queria mais essa realidade. Ela saiu e você foi para outro lugar? Você quis Fiquei no continuar Vidigal, aqui perto? é isso que eu ia dizer. Ela saiu, foi para a Zona Oeste, lá para Sepetiba, conseguiu comprar uma casinha do jeito que ela queria, né? Com um cara mais de interior, com plantas, enfim. E eu fiquei completamente perdido, porque eu já estava fazendo teatro há um tempo e eu não quis ir. Eu não queria abandonar aquele sonho, né? Eu estava entrando no ensino médio e já estava fazendo teatro há um tempo, então foi um divisor de águas assim muito importante na minha vida, do qual eu tive forças com 15 anos para dizer a ela que eu não iria junto. E ela falou: e você vai fazer o que da sua vida? Eu disse: eu não sei, sabe? Mas aquela força estava dizendo: não vai, sabe? Eu acho que eu ia adoecer se eu tivesse ido embora, porque eu acho que a gente nasce para as coisas, sabe? Eu posso dizer que nem todo mundo vai ser um grande artista, vai ser um bom ator, mas um grande artista e um bom ator pode vir de qualquer lugar, você não precisa nascer com dinheiro para ser artista, sabe? Talento não se compra, ou você tem ou você não tem. E eu, desde novo, tive uma vida ligada à arte, eu aprendi a tocar violão sozinho, eu sempre desenvolvi tudo muito rápido no teatro, tanto é que a minha formação ela não é só de ator, né? Eu sou artista, eu sou ator, sou professor, eu dirijo, eu produzo, eu toco, eu componho, então, assim, isso nasce com a gente, né? E quando, de repente, a gente vê isso, sei lá, se perdendo, ou quando você não enxerga uma luz no fim do túnel, você fica perdido. Então, é como se perder, eu entendo. Exatamente. Então, para não me perder de mim, eu meti a cara e aí começou uma outra vida, né? Um jovem com 15 anos, tendo que agora trabalhar para ter um canto, né? Pagar um aluguel e continuar os estudos, sabe? Aí foi uma etapa 2 da vida. E aí, vamos fazer um break nessa etapa 2, porque você falou em projeto social, e como projeto social é importante, eu sei a importância que o Nós do Morro teve na tua vida, e de você depois dar aula no Nós do Morro, e o Educação gosta de valorizar projetos que fomentem a cultura e a educação, e a gente foi conhecer um deles na rua. Vamos embora comigo, então? Com certeza. Vamos lá, vamos conferir. Nós estamos no Morro da Providência, região portuária do Rio de Janeiro, também conhecida como Pequena África, porque aqui perto os negros eram desembarcados. Nesse local funciona a ONG Entre o Céu e a Favela. E a responsável pela ONG é a Cíntia Santana. Cíntia, como é que funciona o projeto? Aqui a gente oferece atividades de esporte, futebol, basquete, atividades de cultura, percussão, contação de história, educação ambiental, teatro, perna de pau e qualificação profissional para as mulheres, que é trança, designer de sobrancelha, empreendedorismo e informática para os jovens. Quer dizer, educação assim fortíssima. Exatamente. É o que pulsa nessa ONG. Sim. As atividades estão online? Sim, por conta dessa situação, da pandemia, a gente está fazendo as atividades online para a segurança das pessoas e a nossa. Sim. Pessoal que não mora aqui na comunidade, que quer ter acesso às aulas, que se interessou, como é que faz? Então, a gente tem as nossas redes sociais, que é @Entre o Céu e a Favela, Instagram ou Facebook, e tem o nosso site, que é entreocéoeafavela.org. A gente fica na Ladeira do Faria, número 88, no Morro da Providência, de 9 às 5, de segunda a sexta, só vir.
Perfeito, parabéns pelo trabalho. Você Obrigada. preparou alguma coisa agora para a gente encerrar? Uma frase que tem a ver com esse momento, do Martin Luther King, que diz o seguinte: tenho a audácia de acreditar que os povos em todos os lugares podem fazer 3 refeições por dia para seus corpos, ter educação e cultura para suas mentes e dignidade, igualdade e liberdade para seus espíritos. A gente está precisando muito disso agora. Completamente. Muito obrigada Nada. pela entrevista e assim a gente volta para o estúdio. Renan, projeto maravilhoso. Com certeza. Olha, eu queria dizer que, graças, né, aos projetos sociais, muita gente teve uma possibilidade de experimentar algo novo, né? Posso dizer assim por mim, se não fosse nós do Morro, né, esse primeiro contato com a arte, eu não faço a menor ideia do que seria da minha vida, e todos que passaram pelo Nós do Morro, mesmo não sendo artista, hoje em dia, com certeza, respiram um pouco melhor nesse mundo, sabe? E é fundamental o projeto social, e é fundamental que os governantes, os políticos apoiem, sabe? Façam realmente política pública e não política de governo, porque onde o governo não está presente são esses agentes comunitários, esses projetos que fazem toda a diferença. Eu queria te perguntar, Renan, sobre adoção. A gente já fez até aqui no Educação vários programas a respeito. Eu queria que você resumisse um pouquinho como é que foi esse teu processo adotivo e como é que foi isso para você. Foi, na verdade, uma surpresa muito boa da vida, né? Porque, assim, embora tivesse 19 anos, perder uma mãe, né, que é a sua principal referência, dói muito, sabe? E eu demorei muito a preencher essa lacuna, né? Então, assim, para fugir da dor, fugir da solidão, o meu trabalho acabava me ocupando muito, né? Então, assim, inclusive eu escolhi ser artista para colocar esses focos, né, nessas questões, né, humanas, sabe? Botar um foquinho de luz aqui, um foquinho de luz ali. Então, é isso que me preenche como artista e como ser humano. Então, esse reencontro de vida com a minha mãe biológica foi, assim, muito bonito, né? A gente se reencontrou no trabalho, estou falando aqui com a sua mãe adotiva. Atriz e cantora Du Moraes. A gente fez uma novela juntos, que é a novela Novo Mundo, e assim que a gente se olhou, sabe, a gente enxergou a alma um do outro. Ela já tem um filho também que ela adotou, ele com 4 anos, que é o Rodrigo, né, que é meu irmão, e aí começou o nosso amor, né, de mãe e filhos, e foi muito bonito, sabe, da forma que aconteceu, e a gente se adotou. Somos uma família, né, uma família muito grande, porque tem os meus irmãos biológicos por parte de mãe, tem os meus irmãos biológicos por parte de pai, que eu conheci também depois, e tem agora os meus irmãos, meu irmão adotivo, né, que é o Rodrigo, filho da minha mãe de adoção. Então, assim, eu só posso dizer que eu sou um privilegiado, sabe, de ter, cara, o contato com uma mãe, Maria Rita, que faleceu, que foi maravilhosa, e agora com Du Moraes, né, que é minha mãe, e assim, é uma oportunidade incrível, sabe? Eu acredito que, como eu sou uma pessoa que retribui muito amor ao próximo, sabe? Eu me envolvo com projeto social, eu dou aula voluntariamente, eu acho que o universo retribui isso para a gente, sabe? Porque Com nem certeza. tudo é dinheiro. Eu acho que o ser humano precisa amar e ser amado, sabe? Precisa então, assim, ser humano. Precisa se exatamente. humanizar. A gente está nesse processo de humanização. Quanto tempo você ficou órfão? Ou seja, quanto tempo foi da morte da sua mãe biológica até você encontrar esse amor da sua mãe adotiva? Foram praticamente 10 anos, né? E aí, nesse processo, eu conheci o meu pai biológico. Você lutou para conhecer? Eu queria que você contasse um Aconteceu, pouco olha, as coisas disso. da minha vida, sabe, Deus é o melhor roteirista, sabe? Que, Nossa, com acho certeza. Que que frase! cada um, sabe, tem o seu roteiro. É por isso que quando eu disse para você da minha força, eu não me vitimizo, porque, assim, eu sei que não sou só eu, né? Se a gente for voltar um tempo atrás e falar aqui de ancestralidade, os meus ancestrais, né, que foram escravizados, era muito comum naquela época nascer e não conhecer o pai, né? Ou porque
o pai tinha sido assassinado ou levado para um outro lugar, ou porque era simplesmente um bastardo, né? Filho de um branco que abusou de uma negra e não assumia o filho porque o filho não tinha pele clara, né? Então, assim, dentro de toda essa loucura desse estudo, né, com essas ausências e a maturidade, eu fui estudando, então fui um pouco que entendendo e aceitando a vida como ela é, porque é um processo muito duro você aceitar a vida, né? Como eu disse, Deus é o melhor roteirista, então assim as coisas foram acontecendo na minha vida e eu estava fazendo uma outra novela, foi onde eu conheci meu pai, porque eu fui no programa, eu fazia parte do programa da Regina Casé, do Esquenta, e aí teve um dia que a gente estava falando sobre paternidade e eu tinha dito assim muito tímido, poxa, eu não conheço meu pai. E isso foi ganhando proporção, proporção, e uma tia que assistia a novela, eu não lembro muito bem, assim, detalhadamente, mas eu sei que um belo dia meu telefone tocou, uma tia minha falando, chorando, eu sou sua tia, que não sei o que eu sabia, que parará, nossa, como a gente te ama, aí você está lindo, e a gente vê a novela, e aquilo foi meio que assustador, e aí eu queria entrar em contato com o meu pai, até que eu consegui, né, falar com ele, e a gente tem essa relação, né, que está sendo construída a partir do momento que a gente se conheceu, né? Então assim, Isso não tem é quanto pelo que tempo? passou. Isso tem uns 7 anos, sabe? A sua Tem, mãe biológica falava do seu pai para você? se conheceram, a minha mãe biológica não teve contato. Na verdade, assim, quando eu fui morar sozinho com 15 anos, né, que eu estava dizendo naquela parte, foi esse grande divisor de águas, onde eu realmente entendi que ser ator era uma profissão, porque até então eu fazia teatro para ocupar o tempo, né? Então, onde eu me vi que, cara, preciso pagar aluguel, preciso comprar comida. Isso que eu estudo, isso me dá um retorno financeiro? Não, então como é que eu faço? Eu tenho que me profissionalizar, tenho que fazer o quê? É DRT, é faculdade, é o quê, né? Então, esse quiprocó de maturidade precoce de um menino de 15 anos me trouxe toda essa reflexão. E aí a minha mãe me disse que, olha, o seu pai biológico se chama fulano de tal, eu não tenho contato com ele, aconteceu assim, assado, eu só sei Uhum. que ele trabalha em tal lugar. E eu não fui até tal lugar. E aí ele chegou até mim, e a gente tem essa relação Dessa de amizade, forma, e dessa hoje forma. eu também tenho contato com a minha mãe adotiva, né? Tipo, como eu disse, assim, a família multiplicou, né? Ficou muito grande. Então, mas foi Uhum, tudo uhum. muito assim, sem ir atrás, sabe? Foi acontecendo e acho que é o processo natural da vida de cada um. Se eu vou fazer uma ceninha que seja que te dar um copo d'água ou perguntar se você quer mais açúcar no seu café, eu vou fazer de verdade, porque na minha vida eu não fugi para encarar os problemas. Então, quando o pessoal fala assim, nossa, esse ator tem uma força, é da vida, sabe? Isso é meu, isso não está em método, não está em livro, isso é nosso, isso nasce, sabe? Quando você vê uma criança numa comunidade dançando balé, mesmo sem ter feito aula, e ela faz ali uma performance bonita, aquilo é dela, aquilo ninguém deu, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, e assim, pelo que você falou, você não foi uma criança que assim que questionou muito, meu pai, quem é meu pai? Quer dizer, sua mãe que chega para você e fala isso. Sabe o que que isso me sugere? Realmente esse amor enorme entre vocês, que às vezes as pessoas falam, poxa, criar um filho sem pai. Claro que o ideal é ter a figura paterna, né, gente? Mas o amor, né, aquela mulher que ela era para você, eu acho que ali já te inebriava, já te preenchia, é isso que eu quero dizer, já te preenchia de uma forma que você pôde ser você só precisava de apoio, e aí você não buscou ninguém mais naquele momento, e depois você quis conhecer porque era o momento que tinha que acontecer, como você falou, o grande roteirista colocou isso na sua vida. Muito bonito, muito bonito. E essa coisa de você falar também da relação que se constrói, várias amigas que tiveram filhos falando, não é um filho nasceu, você já, amo loucamente, amo muito, é meu filho, mas a coisa vai se construindo, a relação vai se construindo, e isso é muito bonito. Eu queria que você me dissesse qual é a lição de vida que você traz aí da família. Olha, eu acho que a família ela é a primeira roupa, né, que a gente tem no armário. E assim, essa roupa ela pode te vestir muito bem, ou essa roupa pode estar toda rasgada, né? Então assim, eu acho que a família ela tem uma importância muito grande na formação, sabe, do indivíduo.
Então, assim, acho que a base da família é o amor, sabe? Amar, respeitar, né? Saber ouvir, porque não é impor para quem você está criando o que você acredita, é dar caminhos para que aquela pessoa possa se fortalecer e ter a sua própria opinião. Que na maioria das famílias as pessoas não têm opinião, as pessoas repetem, né? Então, assim, a minha Perfeito, relação com a família, perfeito. ela é muito complexa, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um irmão de sangue, eu tenho um amigo que é meu irmão sem ter sangue, porque a gente tem mais reciprocidade, sabe? Durante muito Entendo. tempo, o Guti Fraga, que é o fundador do grupo Nós do Morro, foi meu pai, mesmo sem ter qualquer relação com a minha mãe biológica, e hoje em dia eu não tenho metade da relação de amor que eu tenho com o Guti com o meu pai biológico, né? Então, assim, Uhum. é a vida com esse enigma, né, espiritual, me dá uma nova mãe de adoção e ela conseguir preencher esse mesmo buraco que a minha mãe biológica, sabe, deixou. Então, assim, eu acho que esses enigmas da vida, eles estão principalmente na família, sabe, que dizem que é a base de tudo, né? Mas a base de tudo por quê, né? Como assim a base de tudo? Então, acho Uhum. muito importante. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho filho, né? Mas penso em ter, não sei quando, mas assim todas essas coisas que eu passei na vida, isso me ajudaram a formar o meu caráter e o meu psicológico pensa muito, né? Porque é um indivíduo que está ali, né? Então assim, eu acho muito séria essa coisa da família, sabe? E a gente tem que amar mesmo, sabe? Que é como a gente disse há pouco tempo, né? É ser humano realmente, né? Ser sapiens, o que pensa, né? Então a partir do momento que a gente se humaniza, que a gente ama e que a gente pensa, a gente transforma o que a gente quiser. Olha, muito obrigada, Renan. O tempo com você voou, o tempo na educação sempre voa, e como foi gostoso ouvir a tua história, porque às vezes a gente acha que o que faz bem para a gente é ouvir conto de fadas, apesar que conto de fadas também tem seus percalços, mas assim, ver alguém que saiu de uma favela, que perdeu amigos, que perdeu a mãe, que ganhou tanta coisa porque tem a capacidade de amar e aprendeu a amar com uma mulher. Basta uma pessoa na nossa vida, né, para transformar ela inteirinha. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você e muito sucesso sempre. Querida, eu que agradeço, viu? Foi uma delícia conversar com você. E eu queria citar um poeminha do Mário Quintana, posso? Por favor! Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Amo, adoro, adoro. Inclusive nas minhas redes sociais boto algumas, às vezes eu boto bom dia, boa tarde, passarinhos, porque é uma coisa tão, tão linda. Obrigada mais uma vez. Um beijo grande. Querida, até mais. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz, saúde e até lá.